Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Rapaz, hoje foi difícil, nessa semana foi difícil fazer a lição de escola sabatina, mas estamos aqui na quarta-feira e vamos fazer um breve resumo da terça e da quarta. Dois atributos de Deus que são inseparáveis. E sabe, irmãos, me chama muita atenção quando o autor da lição colocou aqui a imutabilidade moral de Deus. O que seria a sua moralidade? Em que sentido Deus é expressado, Deus é expresso ou é nominado como um Deus moral? A moralidade, irmãos, envolve seus atributos que são insubstituíveis. São atributos que são totalmente interligados a ele. Não tem como Deus perder os seus atributos morais, porque isso é por sua essência, ou isso define por sua essência a sua natureza. Então eu quero que vocês entendam comigo o seguinte: a moralidade de Deus, que é a sua personalidade, o seu caráter, por isso que aqui descreve, em nível de moralidade, Deus é imutável. Então é nesse aspecto que Deus não muda. E a sua moralidade envolve a sua justiça, o seu amor, a sua santidade. Deixa-me ver aqui mais um atributo. Justiça, santidade, amor, veracidade também. Deus nunca perde esses atributos. Jamais. E tem um outro, rapaz. São 5. Justiça. Deixa eu ver se eu consegui falar dos 5 aqui. Amor, justiça, santidade, veracidade e... rapaz, deixa eu ver se eu consigo fazer uma fila aqui. Eu tinha separado esses textos, essas expressões, e eu preciso confirmar com vocês o que aqui está descrito. Olha só. Justiça, amor, misericórdia. Pronto. 5 atributos. Amor, ele é imutável em seu amor. Justiça, misericórdia, veracidade ou verdade e... Vamos lá, vou falar olhando ali, porque senão eu vou me bananar tudo aqui mais uma vez, né? Olha, justiça, amor, verdade, santidade e misericórdia. Ele é imutável. O que quer que seja que Deus faça, não deixa de ser santo. Não deixa de ser misericordioso, não deixa de ser justo, amoroso. E o interessante é que tudo isso entrelaça. Então, quando o autor descreve aqui a imutabilidade moral de Deus, nesse sentido, Deus é imutável. Não existe nada que faça com que Deus perca sua justiça, sua misericórdia, sua bondade, seu amor, sua santidade, sua justiça. Tudo isso é atribuído à sua essência, logo ele é imutável. Porém, quando há o relacionamento com o ser humano, então Deus se permite mudança. Mas essa mudança é decorrente da mudança do coração humano. Olha só, Deus disse que ia destruir Nínive, mas Nínive se arrepende. Logo ele então, o mal que ia fazer a Nínive, ele não faz, ele retrai. Deus tinha dito para Ezequias que ele iria morrer. Só que ele ora, ele pede para Isaías ir até ele dizer que ele vai dar mais 15 anos. Então, assim, Deus mudou, mas isso não compromete a sua moralidade. Ele muda de acordo com o grau de relacionamento e de como se interliga com a humanidade. Nesse aspecto, Deus é mutável, mas essa mutabilidade não envolve sua moralidade. Espero que tenha ficado bem claro aqui. Ele diz, né? Eu, Senhor, não mudo. Por isso, vós, filhos de Israel, não sois destruídos. Porque se Deus fosse feito homem, ele com certeza agiria como um homem, mas como Deus, e na essência de sua natureza, ele age totalmente contrário à condição humana. E o outro, a lição de quarta-feira, fala sobre um Deus que se arrepende, é a pergunta. Deus de fato se arrepende? Quando a gente olha para o arrependimento, irmãos, a gente tem o hábito de dizer o seguinte: arrependimento envolve tristeza por algo que fez de errado. Arrependimento quer dizer decepção por algo que aconteceu que não gostaria que fosse feito. E Deus se decepciona, e Deus de fato é pego de surpresa por algo. Quando o texto de Gênesis 6, verso 6 diz assim: se arrependeu, pois, o Senhor de ter feito o homem. Como assim? Ele não sabia que o ser humano ia pecar? Esse atributo de Deus, que eu falo, o atributo de Deus que se chama onisciência, ele perde por conta de algo de errado? Deus nunca erra em nada que ele faz. Deus jamais faz qualquer coisa e depois ele é pego de surpresa. Eita, rapaz, isso não era para ter sido feito dessa forma. Nunca. Deus não pensa, ele sabe. Ele age conforme o que ele
tem como conceito. Ele não bota a mão no queixo para ficar pensando, ele não bota a mão na cabeça para ficar imaginando, ele não fica pensando que pode ser descrito. É claro que na Bíblia você vai encontrar aquele texto que diz assim: eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós. Ah, então Deus pensa em algo. Peraí. Essa definição que é dada pelo autor é para com que a gente possa entender que os pensamentos de Deus a nosso respeito, todos são de bem. Todos envolvem fazer algo positivo para a humanidade. Mesmo que eles não consigam entender, Deus sempre age de forma amorosa, justa, bondosa. Ele não perde o seu atributo por conta dessa questão. Então, assim, Deus não se arrepende nesse sentido. O que é que o texto fala? Se arrependeu, pois, do Senhor ter feito o homem, e o restante do texto diz assim: e lhe pesou o coração. Essa expressão envolve tristeza. Deus então ficou triste, mesmo que ele soubesse que aquilo tinha ocorrido. Então, assim, o termo arrependimento de Deus quer dizer tristeza por algo que o ser humano ocasionou, mas que não compromete a sua presciência. Quando o ser humano se arrepende, quer dizer tristeza, dar meia volta, mudar de atitude. Deus não se arrepende, agora que o ser humano pecou, deixa eu mudar aqui, vou fazer um outro ser humano. Não, ele resgatou o ser humano na condição de pecado. Mesma coisa ele fez isso para Saul, o rei Saul. Se arrependeu, pois, do Senhor ter colocado Saul como rei. Ele sabia que Saul iria decepcioná-lo. Ele sabia que Saul iria se rebelar. Mas a tristeza é porque o plano de Deus para com Saul não era esse. Sabe, para a gente entender isso de forma mais didática, lembra daquele filho, o jovem rico, que Jesus fala com ele, e naquela conversa que Jesus tem com ele, automaticamente tenta persuadi-lo a segui-lo e ele não aceita. E o texto fala que ele saiu triste porque era dono de muitas propriedades. Jesus também saiu triste. Ele foi até ele para tentar resgatá-lo da avareza, da cobiça, do desejo ardente pelo dinheiro. Ellen White descreve, irmãos, que Jesus viu nele o que ele poderia se tornar se ele aceitasse a vontade de Deus. Judas é a mesma coisa. Judas estava dentro dos 12, mas Deus tinha um propósito para ele diferente daquele que ele desenvolveu. Então a gente pensa o seguinte: Deus, em sua presciência, sabe de todas as coisas, sim, mas ele não determina aquilo que ele já sabe, porque ele dá a oportunidade para que a pessoa siga o seu próprio curso. O desejo de Deus, na verdade, é que a pessoa não sofra, que ela não escolha. Então, nesse sentido, nunca, jamais Deus se arrepende. Aí você poderia pensar: Jesus se arrependeu de ter permitido que Judas entrasse, ou que chamasse Judas para fazer parte dos 12? Jesus se arrependeu de ter dado, passar um tempo perdido conversando com um jovem rico e ele não ter aceitado? Ah, eu me arrependi de ter gastado tempo com ele. Não. Ele deu oportunidade para que houvesse condição. Ele fez a mesma coisa com Nínive e com Jonas. Deu oportunidade para os dois. E pelo que parece, um se converte, o povo de Nínive, e Jonas termina numa incógnita. Então, assim, na minha concepção, tá? O que nós entendemos aqui? Os planos de Deus são sempre os melhores. O ser humano procura desviar-se disso. E Deus não fica decepcionado a nível de se arrepender. Deus nunca se arrepende nesse sentido. O que a gente pode levar em consideração, irmãos, é que a expressão é tristeza, é o peso do coração pelaquilo que aconteceu com o ser humano. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, assim, esses atributos são específicos para uma humanidade caída, que caiu em pecado. No caso de Deus, não. Então, Deus não se arrepende, Deus não mente, Deus é imutável, Deus é totalmente de propósito benéfico em prol da humanidade. E aquele texto de 2 Crônicas, né? E quando eu fechar os céus e acontecer isso, isso e isso, mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, eu ouvirei dos céus, sararei a vossa terra. Então, o sarar a terra quer dizer, ela voltará a dar vida novamente, voltará a dar alimento para vocês. Então, Deus vai se voltar. Nesse aspecto, poderíamos chamar de arrependimento, mas é Deus voltar-se para com benefício ao humano, ao ser humano. Nunca arrepender-se por algo que ele fez de errado. Nesse sentido, Deus nunca se arrepende. Espero que tenha ficado claro aqui para vocês esses dois dias da lição e que Deus o abençoe ricamente. Perdão, irmãos, porque está um tanto corrido. Aqui está chovendo bastante. Esses 2 dias foi um dia muito tenso para o meu trabalho, mas eu nunca vou deixar de fazer o estudo para vocês. Então, que a imutabilidade de Deus torne a cada um de nós imutáveis em relação ao seu caráter. E quando eu falo imutáveis, é que eu quero dizer o seguinte: nunca duvide do caráter imutável de Deus. Que você seja imutável, continue crendo, confiando.
Deus não muda nunca. E tudo que ele faz é para o meu próprio benefício. E assim, ele não se arrepende, mesmo que ele tenha me chamado para fazer parte do seu povo e eu tenha decepcionado pelos meus minhas más escolhas, minhas decisões erradas. Ainda assim, ele não se arrepende. Como diz o hino, né? Ele sempre conta comigo, sempre conta com você. Aonde você está diante de Deus, peça a Ele: Senhor, me ajuda a te olhar como uma pessoa imutável. O Senhor sempre é amoroso, sempre é santo, sempre é justo, sempre é aquele que tem misericórdia, e eu me encontro diante de todos esses atributos, a graça salvadora do Senhor para com a minha pobre alma. E assim eu reconheço que Deus está sempre disposto a me chamar de novo para continuar andando ao seu lado. Vamos orar? Querido Pai Celestial, obrigado pela Tua palavra, obrigado por sabermos que o Senhor é imutável. E obrigado, Senhor, porque essa imutabilidade nos faz entender o quão grandioso é a Tua graça para conosco. Dá-nos o Teu perdão, nos ajuda também a entendermos que o Senhor nunca se arrepende. Conta conosco, mesmo sendo tão miseráveis e pecadores, o Senhor ainda quer nos resgatar. O Senhor seja louvado por isso. Dá-nos um bom restante de dia, perdoa nossos pecados, Senhor, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Forte abraço, Deus muito te abençoe e até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.